E se o problema não fosse falta de remédio, mas falta de memória, existe um sistema médico inteiro que funcionava antes de qualquer farmácia, antes de qualquer laboratório, antes de qualquer patente. Não foi construído por uma civilização, foi construído por todas elas ao mesmo tempo, em continentes diferentes, sem comunicação entre si. Egípcios, gregos, povos indígenas da Amazônia, médicos árabes medievais, curandeiros dos Andes, monges europeus, todos chegando às mesmas plantas, para os mesmos problemas, pelos mesmos resultados. Isso não foi coincidência, foi resultado. E então, em menos de 100 anos, esse sistema foi sistematicamente desativado, não porque parou de funcionar, mas porque não podia ser patenteado. Neste vídeo, vou mostrar 10 plantas que civilizações separadas por oceanos escolheram de forma independente e que a pesquisa moderna está confirmando uma por uma. Algumas você vai reconhecer pelo nome, nenhuma você conhece de verdade. 2 itens para você prestar atenção desde já. Vamos falar sobre uma raiz que o Ayurveda combinava com pimenta preta há 4.000 anos e que a bioquímica moderna descobriu que essa combinação aumenta a absorção do composto ativo em 2.000%. E vamos falar sobre um tempero de frango assado que opera pelo mesmo mecanismo dos medicamentos mais promissores para Alzheimer no mundo e que está crescendo em vasos na janela da sua cozinha agora mesmo. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para o que está no seu quintal. Vamos começar. Aqui estão 10 plantas medicinais com séculos de uso documentado, ranqueadas das mais impressionantes às absolutamente indispensáveis. Número 10. Quebra-pedra. A planta cujo nome popular já era o diagnóstico. O naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira, percorrendo a Amazônia na década de 1780 durante a viagem filosófica, registrou o uso da quebra-pedra por comunidades ribeirinhas com uma especificidade que chamou sua atenção. A planta não era prescrita para qualquer dor lombar, era prescrita para a dor que vinha de dentro do rim, acompanhada de dificuldade para urinar. Essa distinção entre sintoma genérico e condição específica é o marcador do conhecimento empírico real. Paralelamente, sem qualquer contato com a tradição amazônica, a medicina ayurvédica indiana usava o Phyllanthus niruri, chamado de Bhumi Amalaki, há mais de 2.000 anos, documentado em textos sânscritos clássicos para os mesmos problemas: pedras nos rins e disfunção hepática. Mesma planta, mesma indicação, 2 continentes, 0 comunicação. A pesquisa farmacológica isolou o mecanismo. A quebra-pedra contém lignanas, especialmente filantina e hipofilantina, que demonstraram em ensaios clínicos capacidade de inibir a formação de cristais de oxalato de cálcio, o componente principal dos cálculos renais mais comuns. Estudos conduzidos no Brasil confirmaram redução estatisticamente significativa no tamanho e na frequência de cálculos em grupos tratados com extrato padronizado da planta. Chá da parte aérea em decocção, a planta inteira sem a raiz, fervida por 10 minutos, disponível em feiras livres de norte a sul do país. Cresce espontaneamente em terrenos úmidos. A quebra-pedra nunca foi completamente esquecida nas comunidades rurais brasileiras. O que foi esquecido foi levá-la a sério. Por décadas, a urologia convencional tratou o conhecimento popular sobre a planta como folclore, sem valor, enquanto prescrevia procedimentos invasivos e medicamentos de alto custo para o mesmo problema. A validação científica que chegou nas universidades brasileiras não foi uma descoberta, foi uma admissão tardia. Número 9. Erva de São João, prescrita para melancolia por 2.400 anos antes de virar antidepressivo. Hipócrates, no século V a.C., já descrevia o uso da Hypericum perforatum para estados de agitação nervosa e humor deprimido. Dioscórides, no século I d.C., documentou seu uso para expulsar os espíritos que perturbam a mente, linguagem da época, para o que hoje chamamos de ansiedade e depressão leve. Nos monastérios medievais europeus, era prescrita especificamente para o que chamavam de melancholia, tristeza persistente, sem causa aparente. O nome popular, erva de São João, não é decorativo. A planta floresce exatamente no solstício de verão europeu, próximo ao dia 24 de junho, e os herbalistas medievais interpretavam essa coincidência como sinal de sua afinidade com o sistema nervoso. Isso era observação fenológica travestida de simbolismo e estava apontando na direção certa.
A Hipericum perforatum contém hipericina e hiperforina, dois compostos com mecanismos distintos e complementares. A hiperforina inibe a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina simultaneamente, o mesmo mecanismo básico dos antidepressivos modernos e SRS, mas atuando em múltiplos neurotransmissores ao invés de apenas um. Uma meta-análise consolidando 29 ensaios clínicos com mais de 5.000 pacientes confirmou eficácia comparável aos antidepressivos sintéticos, em depressão leve a moderada com perfil de efeitos adversos significativamente menor. Na Alemanha, é o antidepressivo mais prescrito para depressão leve. No Brasil, permanece na prateleira da ervanária. Infusão das partes floridas secas para uso regular. Atenção! A planta aumenta a sensibilidade à luz solar, evitar exposição intensa após uso. Interação documentada com anticoncepcionais orais e anticoagulantes. Consultar profissional de saúde se em uso dessas medicações. A indústria farmacêutica estabeleceu o mercado de ansiolíticos e antidepressivos sintéticos no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. Uma planta sem patente, que qualquer pessoa pode cultivar no quintal, que compete diretamente com produtos de alto valor comercial, não tinha quem a promovesse. Esse detalhe nunca foi conveniente para destacar. Número 8. Aroeira. A resina que os tupinambás usavam e os holandeses levaram para a Europa. Em 1637, o médico e naturalista Willem Piso publicou em Amsterdã o Historia Naturalis Brasiliae, a primeira obra científica sistemática sobre a natureza e a medicina do Brasil. Nela, Piso documentou com detalhes o uso da resina e da casca da aroeira pelos povos tupinambás para feridas infectadas, inflamações de garganta e problemas ginecológicos. Não era registro superficial. Piso passou anos no Brasil observando o que funcionava, e o que ele documentou sobre a aroeira era uso especializado. As comunidades distinguiam entre a resina fresca para feridas externas e o chá da casca para infecções internas. Esse nível de especificidade terapêutica, transmitido oralmente, impressionou o médico holandês o suficiente para documentar com precisão. A resina de aroeira chegou a farmácias europeias do século XVII como o bálsamo do Brasil, produto de importação, valorizado e caro. O mesmo material que os tupinambás usavam gratuitamente nas margens do São Francisco era vendido como medicina exótica em Amsterdã e Lisboa. A aroeira contém terpenos, especialmente alfa e beta-pineno, e taninos com atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante documentadas. Estudos farmacológicos brasileiros confirmaram a ação contra Staphylococcus aureus e Candida albicans, dois dos principais agentes de infecção que os tupinambás tratavam empiricamente. A Anvisa registrou a aroeira como fitoterápico com indicação ginecológica. Isso foi há quase 400 anos que Willem Piso documentou o mesmo uso. A validação chegou por último. Decocção da casca para uso interno como anti-inflamatório. Uso tópico em compressas para feridas e inflamações de pele, amplamente disponível em ervanárias brasileiras, especialmente no Nordeste, onde o conhecimento nunca foi completamente interrompido. A aroeira nunca foi esquecida no Nordeste rural brasileiro. Foi invisibilizada pela medicina oficial que, por décadas, tratou o conhecimento das benzedeiras e dos curandeiros populares nordestinos como superstição sem valor científico. Não foi esquecimento. Foi preconceito institucionalizado. Número 7. Pata de vaca, chamada de insulina vegetal pelas comunidades rurais, e a ciência explicou por quê. O apelido popular, insulina vegetal, não surgiu de um artigo científico. Surgiu da observação coletiva de gerações de agricultores no interior de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Paraná, comunidades separadas por centenas de quilômetros, sem contato entre si, que notavam que diabéticos que tomavam o chá das folhas regularmente apresentavam menos sintomas. O que chama a atenção dos pesquisadores não é a antiguidade do uso, é a consistência geográfica independente. Comunidades sem comunicação chegando ao mesmo uso, desenvolvendo o mesmo nome popular descritivo décadas antes de qualquer pesquisa formal. Nomenclatura popular que descreve o mecanismo, não a aparência da planta, é o marcador mais confiável de conhecimento empírico real. A pata de vaca contém glucoquininas e flavonoides como a canferitrina, que demonstrou em estudos farmacológicos inibição da enzima alfa-glicosidase, reduzindo a absorção intestinal de carboidratos, pelo mesmo mecanismo de medicamentos como a acarbose.
Ensaios clínicos brasileiros confirmaram redução estatisticamente significativa em glicemia de jejum em grupos tratados com extrato padronizado da folha. O mecanismo valida precisamente o que as comunidades rurais descreviam sem ter vocabulário bioquímico para explicar. Infusão das folhas secas 3 a 4 folhas em água quente. Monitoramento da glicemia recomendado para diabéticos em uso de medicação, pois o efeito é real e pode requerer ajuste de dosagem. Disponível em ervanárias e feiras livres em todo o Brasil. A pata de vaca nunca desapareceu das comunidades rurais. O que desapareceu foi o respeito pelo que essas comunidades sabiam. Enquanto a endocrinologia brasileira construía seu mercado em torno de medicamentos sintéticos de alto custo, uma planta nativa com mecanismo de ação comprovado continuava crescendo nos quintais do interior. A pesquisa etnobotânica chegou décadas depois para documentar o que as comunidades nunca tinham deixado de fazer. Número 6. Alcaçuz. O adoçante dos papiros que era medicina, não sobremesa. O alcaçuz aparece no papiro de Ebers, o mais extenso documento médico do Egito Antigo, datado de 1550 a.C. Não como tempero, mas como remédio para tosse, inflamações de garganta e problemas estomacais. Mas a documentação egípcia é só o ponto de partida. A raiz aparece nos textos médicos assírios do século VII a.C., nos escritos de Teofrasto e Dioscórides, nos textos médicos chineses clássicos, onde é chamada de gancal, e nos herbais medievais europeus, para gastrite e úlcera. 4.000 anos de documentação contínua em 4 tradições médicas independentes para os mesmos problemas específicos. Isso não é folclore acumulado. É resultado repetido ao longo de milênios. A raiz de alcaçuz contém glicirrizina, um triterpeno com potente atividade anti-inflamatória e antiviral e flavonoides, como a liquiritigenina, com ação documentada sobre a mucosa gástrica. Estudos clínicos confirmaram eficácia do extrato em gastrite e úlcera péptica pela proteção e regeneração da mucosa gástrica, o mesmo mecanismo que Dioscórides descrevia como suavizar o estômago. A atividade antiviral da glicirrizina contra vírus respiratórios foi documentada em pesquisas recentes, validando o uso milenar para infecções de garganta. Atenção! Uso prolongado em doses elevadas pode elevar pressão arterial, a glicirrizina inibe a quebra do cortisol. Use por ciclos, não continuamente. Decocção da raiz seca para problemas gástricos e respiratórios. Buscar a raiz inteira ou em pedaços em ervanárias, não o produto de confeitaria industrializado que perdeu os compostos ativos no processamento. O alcaçuz não foi esquecido, foi transformado. A indústria alimentícia capturou o sabor e descartou a medicina. O que chegou ao mercado de massas foi o adoçante, a bala, o licor despido de qualquer concentração terapêutica real. O medicamento de 4.000 anos virou produto de confeitaria. A geração que cresceu mastigando bala de alcaçuz não faz ideia de que estava consumindo a versão decorativa de um dos remédios mais documentados da história humana. Se você está chegando até aqui, você já percebeu o padrão. Egípcios, gregos, comunidades indígenas brasileiras, médicos árabes medievais chegando às mesmas plantas, para os mesmos problemas, sem se conhecer. Isso não é coincidência, é resultado. Se você quer continuar vendo esse resultado, curte o vídeo agora, se inscreve no Sacred Soil e ativa o sininho. Tem muito mais vindo aí. Agora vamos continuar. Mas antes de continuar, uma questão prática que muita gente me pergunta: onde encontrar essas plantas de verdade? Como saber se o que está sendo comprado é a espécie certa, a parte certa da planta, processada do jeito certo? É a pergunta certa. E a resposta honesta é: a maioria do que está nas prateleiras não passou por nenhum controle de qualidade real. Ervas mal identificadas botanicamente, processadas em temperatura que destrói os compostos ativos, rotuladas com nomes populares que não correspondem à espécie correta. Raiz quando deveria ser folha, folha quando deveria ser casca. Eu fiz essa pesquisa. Encontrei os fornecedores em que confio, os que identificam botanicamente, que processam corretamente, que vendem o que dizem que estão vendendo, com procedência documentada. Os links estão na descrição do vídeo. Se você quer começar a usar o que estamos discutindo aqui, comece pelos fornecedores que checamos, não pelo mais barato do marketplace. Continuando. Número 5. Gengibre. 3.000 anos em 4 continentes e a ciência finalmente explicou por quê. O gengibre aparece no Charaka Samhita, um dos textos fundadores do Ayurveda, datado de aproximadamente 700 a.C.,
como Vishva Besaj, remédio universal. Na medicina tradicional chinesa, aparece nos textos do Shenong Benkao Jing como tratamento para frio interno, náusea e problemas digestivos. Ibn Sina dedicou uma seção específica ao gengibre no cânon da medicina, o texto que foi base das universidades europeias por 600 anos, descrevendo seu uso para digestão, circulação e inflamação articular. Os romanos importavam gengibre da Índia a preço de metal precioso. Registros do século I d.C. mostram que 1 quilo de gengibre custava o mesmo que 1 quilo de prata no mercado romano. Uma especiaria que civilizações pagavam preço de prata não era tempero, era medicina. O gengibre contém gingeróis na raiz fresca e xogaóis na raiz seca e aquecida, com atividade anti-inflamatória documentada através da inibição das enzimas COX-2 e 5-LOX simultaneamente. Esse mecanismo duplo é mais abrangente do que o do ibuprofeno, que inibe apenas a COX. Ensaios clínicos confirmaram eficácia para náusea de gravidez, para náusea quimioterápica e para redução de dor em osteoartrite, com resultados comparáveis a anti-inflamatórios convencionais. Atenção! Em doses elevadas pode potencializar anticoagulantes. Monitoramento recomendado para quem usa warfarina ou similares. Raiz fresca ralada em água quente para efeito mais intenso. Raiz seca em pó para uso culinário diário como medicina preventiva. O gengibre nunca foi esquecido no Brasil, foi banalizado. Está na cozinha de todo mundo como tempero, no supermercado como cristalizado cheio de açúcar, no mercado como shot industrializado com concentração desconhecida. O brasileiro que consome gengibre como tempero está fazendo medicina preventiva sem saber. O que perdemos foi precisamente isso, saber que estamos fazendo medicina. Número 4. Alecrim. O óleo cerebral dos gregos que os laboratórios modernos estão redescobrindo. Dioscórides, no século I d.C., descreveu o alecrim especificamente para fortalecer a memória e clarear o pensamento não como alegoria poética, mas como prescrição médica. Os estudantes gregos e romanos usavam coroas de alecrim durante os estudos prática, que parece mística até você descobrir que era aromaterapia, baseada em observação clínica sistemática. Hildegard von Bingen, no século XII, prescrevia alecrim especificamente para fortalecer o coração e o cérebro simultaneamente, que na linguagem medieval era o que hoje chamamos de circulação cerebral. 2000 anos de observações convergindo para o mesmo órgão-alvo. Isso não era metáfora. Era uma rota de pesquisa que ninguém soube chamar pelo nome. O alecrim contém o 1,8-cineol, um terpeno, que atravessa a barreira hematoencefálica e inibe a acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina no cérebro. Esse é precisamente o mecanismo dos medicamentos usados para Alzheimer, como o donepezil. Uma planta que os gregos usavam para memória opera pelo mesmo caminho que o fármaco mais usado em demência no mundo. Estudos clínicos confirmaram melhora mensurável em performance cognitiva, velocidade de processamento e memória de trabalho após exposição ao aroma do óleo essencial. O ácido rosmarínico e o carnosol presentes na folha adicionam atividade antioxidante sobre tecido neural, o que Hildegard chamava de preservar a juventude do cérebro. Infusão das folhas frescas ou secas para uso interno regular. Óleo essencial em difusor para efeito cognitivo, a via inalatória, é a mais estudada para a ação cerebral. Qualquer refeição com alecrim fresco é uma dose de compostos neuroprotetores, disponível em qualquer feira livre do Brasil. O alecrim nunca desapareceu da cozinha brasileira. Desapareceu da medicina. Foi reduzido a tempero de frango assado quando era prescrito para a mente por 2000 anos. Enquanto laboratórios farmacêuticos investem bilhões em pesquisa para Alzheimer, o composto que opera pelo mesmo mecanismo dos fármacos mais promissores da área cresce em vasos na janela de qualquer cozinha brasileira. Tratado como erva aromática, sem maiores consequências. Número 3. Camomila. A mais usada e a menos entendida. A camomila aparece no Papiro de Ebers de 1550 a.C. como remédio para febre e espasmos. Dioscórides a descreveu para dores de cabeça, cólicas e problemas menstruais. Os saxões medievais a incluíram entre as 9 ervas de uso medicinal mais consistentemente documentado na tradição germânica pré-cristã. Nos monastérios beneditinos medievais, era cultivada em todos os jardins de enfermaria, especialmente para crianças, porque os monges observaram que era eficaz e segura simultaneamente. Uma combinação rara. O problema com a camomila não é que foi esquecida.
É o oposto, foi tão popularizada que perdeu o respeito. A camomila contém apigenina, um flavonoide que se liga aos receptores GABA-A no cérebro, os mesmos receptores que os benzodiazepínicos ativam para produzir efeito ansiolítico, sem criar dependência. Sem síndrome de abstinência. Ensaios clínicos confirmaram eficácia da apigenina em redução de ansiedade generalizada, comparável a ansiolíticos de baixa dose. O alfa-bisabolol presente no óleo essencial demonstrou atividade anti-inflamatória gástrica, confirmando o uso histórico para espasmos e cólicas. Infusão das flores secas inteiras não em saquinho industrializado. Flores a granel em ervanária, infundidas por 5 a 10 minutos tampadas para evitar perda dos compostos voláteis. Para efeito ansiolítico consistente, uso regular a apigenina acumula nos receptores com o uso contínuo. A camomila foi vítima do próprio sucesso. Foi tão popularizada que foi industrializada, e na industrialização perdeu o que a tornava eficaz. O saquinho de camomila do supermercado é para o remédio medieval o que o suco de caixinha. É para a fruta fresca o nome permanece. A substância se foi. O conhecimento não foi apagado. Foi diluído até a insignificância e vendido de volta como produto de conforto sem pretensão terapêutica. Número 2. IP roxo. Amazônia, Andes e Cerrado chegaram à mesma casca sem se conhecer. Os povos Kalawaya dos Andes bolivianos, considerados pelos antropólogos como um dos sistemas médicos indígenas mais sofisticados das Américas, usavam a casca interna do IP roxo para infecções, tumores e febres persistentes há séculos antes de qualquer contato europeu. Simultaneamente, sem qualquer comunicação com os Kalawaya, comunidades guaranis do Brasil e do Paraguai usavam a mesma planta chamada de tadi para os mesmos propósitos. E comunidades indígenas do Cerrado brasileiro, igualmente sem contato com as tradições andinas, chegaram ao mesmo uso de forma independente. Quando o botânico Johann Baptist von Spix documentou esses usos durante a expedição científica ao Brasil em 1817, chamou essa convergência de marcadora de conhecimento real, não de crença. Povos sem comunicação, em ecossistemas diferentes, usando a mesma casca para as mesmas condições. Isso não era folclore, era farmacologia empírica. A casca interna do IP roxo contém lapachol e beta-lapachona naftoquinonas com atividade documentada contra bactérias, fungos e parasitas. A beta-lapachona demonstrou em estudos de laboratório capacidade de induzir apoptose em células cancerosas por mecanismo diferente da quimioterapia convencional. Ensaios clínicos de fase inicial confirmaram atividade antifúngica contra a cândida comparável a antifúngicos sintéticos. A atividade antiparasitária contra a tripanossoma, cruzio agente da doença de Chagas, foi documentada em estudos farmacológicos brasileiros. Decocção da casca interna seca. A casca externa é descartada, apenas a camada interna é usada, como as comunidades indígenas faziam. Disponível em ervanárias como casca de ipê ou pau d'arco. Use por ciclos não continuamente. Atenção, em doses muito elevadas o lapachol pode ter efeito anticoagulante. O pau d'arco foi ignorado pela medicina oficial brasileira, enquanto laboratórios americanos e japoneses patenteavam compostos derivados da mesma casca que os guaranis usavam séculos antes e vendiam de volta ao mercado global como descoberta científica. A Amazônia sabia primeiro. O lucro foi para outra parte. Número 1. Cúrcuma. 4.000 anos, 4 civilizações, um composto e a medicina ocidental chegou por último. A cúrcuma aparece no Atharva Veda, texto sânscrito datado de aproximadamente 2000 a.C. como remédio para inflamação, problemas digestivos e purificação do sangue. É o ingrediente mais frequente nas fórmulas clássicas do Ayurveda, com mais de 3.000 anos de documentação contínua. A medicina tradicional chinesa incorporou a cúrcuma chamada de Zhang-Wang, documentada nos textos da dinastia Tang, para dor e problemas hepáticos. Ibn Sina descreveu a cúrcuma no cânon da medicina para inflamação de fígado e purificação do sangue. E na medicina africana ocidental, introduzida pelas rotas comerciais árabes, foi incorporada para febres e inflamações. 4 tradições completamente independentes. 4 milênios de documentação consistente, todos chegando ao mesmo ponto. O que mudou não foi a planta, foi a capacidade de explicar por quê. A curcumina, o principal polifenol da cúrcuma, é um dos compostos naturais mais estudados da farmacologia moderna, com mais de 3.000 estudos publicados. O mecanismo central é a inibição do NF-κB,
um fator de transcrição que regula a expressão de dezenas de genes pró-inflamatórios, essencialmente um interruptor mestre da inflamação sistêmica. Ensaios clínicos confirmaram eficácia em artrite reumatoide comparável ao ibuprofeno, melhora em marcadores inflamatórios cardiovasculares e atividade neuroprotetora com potencial documentado em prevenção de Alzheimer. E aqui está o detalhe que, para tudo, a biodisponibilidade da curcumina aumenta em 2000% quando combinada com piperina, o composto ativo da pimenta preta. O Ayurveda usava essa combinação por padrão há milênios, sem saber o mecanismo bioquímico, só sabendo que funcionava melhor assim. 4.000 anos de prática empírica descobriram a combinação certa antes que a química existisse para explicá-la. Isso é impossível de atribuir à coincidência. Cúrcuma em pó com pimenta preta em preparações culinárias diárias, a combinação tradicional é a mais biodisponível. A curcumina é lipossolúvel, então a absorção aumenta com gordura presente na refeição. Extrato padronizado em cápsula com piperina para uso mais concentrado. O açafrão da terra brasileiro é a mesma planta disponível na feira por R$ 3,00 o pacote. Faz a mesma coisa que a cápsula importada. A cúrcuma nunca foi esquecida no Nordeste brasileiro. Cresceu no quintal, entrou na cozinha, coloriu o arroz e foi tratada como tempero barato. Enquanto laboratórios internacionais publicavam 3.000 estudos sobre ela e a indústria de suplementos a reembalava em cápsulas importadas a 20 vezes o preço da ervanária. O conhecimento não desapareceu. Foi retirado do contexto que lhe dava sentido à cozinha como medicina e vendido de volta como produto premium. Para quem não pode pagar pelo premium, o açafrão da terra está na feira. Faz a mesma coisa. Então é isso. 10 plantas. Egípcios, gregos, romanos, povos tupinambás, guaranis, Kalauaia dos Andes, médicos árabes medievais, monges beneditinos, comunidades ribeirinhas da Amazônia, agricultores do interior do Brasil, todos chegando às mesmas conclusões, usando as mesmas plantas para os mesmos problemas, sem se conhecer, sem se comunicar. A ciência moderna não descobriu nada de novo aqui. Ela chegou para explicar o que a observação humana já sabia, que a curcumina tem a combinação certa com a pimenta preta, que a apigenina da camomila age nos mesmos receptores que os ansiolíticos, que o 1,8-cineol do alecrim opera pelo mesmo caminho dos medicamentos para Alzheimer, que a beta-lapachona do pau d'arco dos guaranis é hoje objeto de patentes internacionais. Eles não estavam certos por acaso. Estavam certos porque observaram por 4.000 anos. Conta nos comentários, qual dessas 10 plantas te surpreendeu mais? Foi a cúrcuma com pimenta preta que o Ayurveda combinava 4.000 anos antes da bioquímica explicar por quê. Foi o alecrim que opera pelo mesmo mecanismo dos medicamentos para Alzheimer. Foi o pau d'arco dos 3 continentes que laboratórios internacionais hoje patenteiam como descoberta própria. Eu leio todos os comentários, sem exceção. Curte o vídeo, se inscreve no Sacred Soil e ativa o sininho. Cada vídeo que a gente faz aqui é uma peça desse quebra-cabeça, o conhecimento que existia, que funcionava e que foi sistematicamente desativado porque não podia ser patenteado. Se você quer as fontes e os fornecedores das plantas discutidas aqui, os que identificam botanicamente, processam corretamente e vendem o que dizem que estão vendendo, com procedência documentada, os links estão na descrição. Para sementes também. Se esse vídeo acendeu alguma coisa em você para cultivar suas próprias plantas, eu liguei nas fontes que recomendo para variedades não tratadas e de procedência confiável. Estamos construindo aqui no Sacred Soil uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar que conhecimento ancestral é atraso e que processamento industrial é progresso. A informação não cura ninguém. A ação cura. O que você faz com o que aprendeu hoje é o que importa. Nos vemos no próximo.